Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está começando mais um momento nosso de estudo na Palavra de Deus, nesse nosso voo panorâmico que a gente está fazendo sobre os livros do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar, como você já viu, sobre o livro de Juízes, um livro, talvez um dos livros que traz as narrativas mais tristes do povo de Israel, um livro que mostra pra gente até onde o povo poderia ir ao se afastar do Senhor, e por isso na descrição aqui a gente apresenta o livro de Juízes como um momento em que o povo de Israel experimenta disciplina e libertação, e isso mais de uma vez através desses homens chamados juízes, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso estudo, lembrando sempre, como a gente tem lembrado aqui, que a ideia desse momento, desses vídeos, é isso servir como um material introdutório para o seu estudo, tá bom? Como algo complementar para a sua leitura. O que a gente está fazendo aqui não substitui a sua leitura, muito pelo contrário. Isso tem como objetivo ajudar a sua leitura, tá bom? Então não é uma sinopse, um resumo, mas são ferramentas para você, a partir daqui, ir para a sua leitura de Juízes e tirar um bom proveito, absorvendo mais daquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas, tá bom? Primeira coisa, então, aquelas informações iniciais que a gente gosta de começar por elas, falando um pouquinho sobre as coisas talvez mais básicas, elementares de cada livro, e a gente vai fazer assim em Juízes também. Então, primeira coisa, quem escreveu Juízes? Novamente, a gente, como já aconteceu com outros livros também, a gente não sabe, tá bom? A gente não sabe. Nós temos alguns indicativos. É possível que talvez Samuel tenha sido uma das pessoas usadas, ou Natan e Gad, profetas que vieram depois dele, mas a gente não sabe, tá bom? A gente sabe que quando o livro de Juízes foi escrito, possivelmente a monarquia já havia sido estabelecida em Israel, porque você encontra várias vezes o livro de Juízes falando naquele tempo ainda não havia rei em Israel, então isso leva a gente a crer que quando o autor está escrevendo já haviam reis em Israel. Mas a gente não sabe. A melhor resposta é assumir aqui a nossa ignorância, até porque esse não é o fator mais importante no nosso entendimento do livro, tá bom? Não é aquilo que mais vai trazer a luz no seu estudo do livro, tá? Quando este livro foi escrito? Também não temos a data exata, mas assim como eu falei para vocês, a gente tem indicativos que mostram para a gente que quando esse livro foi escrito, a monarquia já estava estabelecida em Israel, ou seja, nós estamos pelo menos de Saul para frente. Existem alguns outros indicativos, mas eles trazem um pouquinho de confusão para a gente. Por exemplo, a gente tem certo momento que dá a entender que Jerusalém ainda não havia sido conquistada por Davi quando Juízes é escrito, pelos moradores dos jebuseus que são descritos habitando ali. Porém, em outros momentos, Juízes parece refletir o entendimento de uma estrutura mais adiantada de Israel. Quando eu digo elementos, é porque às vezes o autor está falando sobre o nome de uma cidade e a gente sabe que aquela cidade só teve o seu nome alterado mais para frente, né? Então, isso às vezes mostra para a gente também que esses livros não necessariamente eram escritos do início ao fim por uma única pessoa, mas às vezes uma pessoa fazia uso de testemunhos ou de outros tipos de documentos, juntava essas informações e era mais um compilador do que necessariamente um autor a partir do zero, como a gente costuma entender, tá bom? Então, mas a data mais exata ou a melhor resposta é que não sabemos ao certo quando foi escrito, mas a gente tem ótimos indicativos que são depois do estabelecimento da monarquia em Israel. O que significa o termo juízes? Isso aqui é importante para a gente. A gente precisa tomar cuidado para não entender essa palavra, não é sofetim, que é usado aqui como juiz no contexto que a gente entende hoje. Para a gente, juiz hoje é uma pessoa que julga, certo? É uma pessoa que interpreta determinada situação e aplica o conhecimento que ela tem da lei a respeito daquela determinada situação que está diante dela. Mas nesse tempo o juiz não é isso. O juiz ele vai ser muito mais como um libertador. E é por isso que quando você estiver lendo Juízes, você vai perceber que todos os juízes que aparecem ali, eles têm um certo
teor de guerra, eles dão em batalhas. Por quê? Porque eles são de fato libertadores de Israel, tá bom? Eles julgam, eles têm também essa função de diante de impasses, diante de questões entre os moradores, eles trazerem uma palavra de sabedoria e uma solução, mas eles são essencialmente libertadores, tá bom? É isso que nós queremos dizer com o termo juízes, tá bom? Qual que é o objetivo do autor ao escrever Juízes? O objetivo do autor é mostrar que Israel tem uma certa carência de liderança depois da morte de Josué. Então, Josué morreu, deixou o povo já habitando nas suas terras, e a gente já comentou sobre isso, não é? Daquela promessa que Deus fez para Abraão no início quando ele chama Abraão. Então Israel já tem um grande povo que foi se multiplicando e que surgiu basicamente em grande quantidade a partir do Egito. Depois Israel já tem uma lei, que é aquela lei que eles recebem no Monte Sinai, repetida também quando eles estão às portas da Terra Prometida. Israel já tem uma certa habitação, porque eles agora já possuíram a Terra Prometida, mas Israel ainda não tem liderança. Israel não está unificado debaixo de um único líder. Por isso que esse período que nós entendemos como talvez o segundo grande período de Israel, sendo o primeiro os patriarcas, o segundo o período dos juízes e o terceiro quando começa a monarquia, esse período é um período marcado por bastante instabilidade e que nós não podemos levá-lo ali ao pé da letra, no sentido de imaginar tudo acontecendo como uma sucessão, um juiz depois do outro, uma coisa organizadinha. A coisa é muito mais bagunçada. Isso está acontecendo em várias tribos ao mesmo tempo. Às vezes, mais do que um juiz, estão julgando ou libertando o povo em locais diferentes, porque você tem que entender durante a sua leitura que que Israel não é ainda um país unificado. As tribos que são divididas e caminharam no deserto trazem muito forte essa característica de serem independentes uma das outras. Então, elas todas pertencem a Israel, todas sabem que elas fazem parte do povo de Deus, mas existe uma certa falta de unidade entre o povo de Israel, tá bom? E o objetivo do autor é mostrar, ok, então afinal de contas, quem lidera Israel? Quem é que está no comando dessa nação que se mostra cada vez mais perdida, cada vez mais infiel, cada vez mais distante do plano que o Senhor tinha para eles? É essa a questão que o autor está tentando trabalhar no livro de Juízes. Qual que é a situação em que o livro foi escrito? É justamente essa abrangência entre a ocupação da terra e o início da monarquia. Então, a terra já está ocupada, mas ainda não está estabelecido nenhum rei. É esse período chamado de Juízes, que é a abrangência trabalhada aqui pelo autor no livro que nós estamos estudando agora, tá bom? Ok, vamos entender um pouquinho então sobre essa época dos Juízes. Deixa eu só voltar no slide anterior aqui, porque eu não deixei todas as informações para vocês. Aí estão, tá bom? As informações que a gente trabalhou inicialmente. Falando um pouquinho agora então sobre essa época dos Juízes, e existem 2 versículos no livro de Juízes que nos ajudam a entender bem o que estava acontecendo nessa época, o que estava acontecendo com essas pessoas e como entender essa fase do povo de Israel, tá bom? O primeiro deles é esse aqui, Juízes capítulo número 2, versículo 10, logo no começo, que nos diz: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, preste bastante atenção nesse versículo, porque ele é muito importante para o nosso entendimento do que está acontecendo em Juízes. Depois que aquela geração foi reunida a seus antepassados, que geração é essa que está sendo dito para nós que foi reunida aos seus antepassados? É aquilo que nós poderíamos chamar de a segunda geração do povo de Israel. Então, a primeira geração é a geração que sai do Egito. A segunda geração é a geração que nasce no deserto, entra na Terra Prometida e a ocupa. Então essa é a geração que foi liderada por Josué, diferente daquela geração que morreu no deserto quando Moisés estava conduzindo o povo. Então,
Primeira geração, a que sai do Egito, mas não entra na terra. Segunda geração, a que nasce no deserto e entra na terra e ocupa a terra. Aqui nós temos então em Juízes a terceira geração. Então olha só, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, a segunda, surgiu uma nova geração. Que nova geração é essa? É a terceira geração. E qual que é a grande característica dessa geração? É uma geração que, primeiro, não conhecia o Senhor, ou seja, não andava nos caminhos do Senhor, e segundo, que não tinha conhecimento do que o Senhor tinha feito por Israel. É claro que eles tinham um conhecimento histórico, mas eles não tinham o conhecimento de abraçar o relacionamento que o seu povo tinha com o Senhor. Isso coloca a gente diante de um dilema bem interessante e triste, que é perceber que o grande erro foi da segunda geração. A segunda geração falhou em transmitir para os seus filhos que nasceram na Terra Prometida tudo aquilo que o Senhor havia feito por eles. E aqui nós não temos uma novidade, porque durante todo o tempo, com Moisés, com Josué, o Senhor foi avisando que isso iria acontecer. Foram estabelecidos rituais, canções, momentos de comemoração repleto de significado, como a Páscoa e como tantos outros, para que os filhos fossem notificados e fossem educados no temor do Senhor. Você deve lembrar de Deuteronômio, do livro de Êxodo, do livro de Josué, repletos de instruções do tipo, olha, vocês vão fazer assim para que os seus filhos aprendam o que foi que o Senhor fez por vocês. Porém, essa geração que nasceu no deserto e ocupou a terra prometida falha em comunicar isso para os seus filhos, por isso essa terceira geração é uma geração marcada pelo não conhecimento do Senhor e pelo não relacionar-se com Ele, tá bom? Qual que é o próximo versículo que ajuda a gente a entender um pouquinho sobre o livro de Juízes? É esse versículo aqui, versículo 21, capítulo 21, versículo 25. Aqui eu estou pegando o último versículo de Juízes, mas ele já apareceu também anteriormente, que fala, naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia aquilo que lhe parecia certo. E isso aqui também tem algo de bem interessante para nós observarmos. Primeiro, nós temos o não estabelecimento da monarquia em Israel. Não havia rei em Israel. É o que é dito para a gente não apenas como um posicionamento histórico na linha do tempo, mas não havia rei no sentido de não havia uma liderança sobre Israel. Não havia alguém que conduzisse Israel como um todo, alguém que pudesse ser responsabilizado pela situação de Israel, alguém que pudesse fazer algo para alterar a situação de toda a nação. Mas olha a sequência que interessante. Não havia rei, então cada um fazia aquilo que lhe parecia certo. E isso aqui, gente, é interessantíssimo. Deixa eu te explicar por quê. Quando você estiver lendo o livro de Juízes, você vai perceber a quantidade de vezes que nós temos no livro de Juízes esse povo sendo apresentado de uma forma completamente diferente daquilo que Deus gostaria que as pessoas vivessem. Esse cada um fazia aquilo que lhe parecia é o sinal de você olhar para o livro e encontrar no livro de Juízes absurdos mesmo, de um povo que se desvia do Senhor. Mas olha que interessante, aquelas pessoas não estavam dedicadas e comprometidas em fazer o que era errado. Eles estavam dedicados e comprometidos em fazer o que era certo, ou seja, eles achavam que era certo aquilo que eles estavam fazendo. Sansão achava que era certo, Gideão achava que era certo, e todas as outras pessoas em Israel achavam que era certo aquilo que eles estavam fazendo. Perceba o que acontece quando nós perdemos o Senhor como parâmetro, quando o Senhor deixa de ser o nosso norte. Então a gente, mesmo que intencionados a fazer a coisa certa, vai acabar em situações similares àquela que o povo estava vivendo no tempo de Juízes, tá bom? Então esses dois versículos ajudam você de uma forma bem clara a entender o que estava acontecendo no livro de Juízes, o que estava acontecendo em Israel na época que é narrada pra gente o livro de Juízes, tá bom? Continuando então, eu queria mostrar para você o seguinte, existe um ciclo que se repete diversas vezes em Juízes, tá bom? Você vai observar isso acontecendo na história de Gideão, na história de Sansão e em várias outras histórias. Você vai perceber que se repete a situação, tá? Qual situação é essa? Primeiro, deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil de você perceber.
Primeiro, o povo peca. O povo peca. Disse que o povo esquece do Senhor, começa a se envolver com os deuses dos cananeus, com as pessoas que estavam ali na terra deles, e o povo começa a adorar aqueles deuses e o povo peca. Eu estou usando aqui essa referência do capítulo 2, porque logo no capítulo 2 a gente tem a exemplificação desse ciclo. Quando você estiver lendo a história na verdade, antes de começar, né, eu já vou mostrar isso, antes de começar a falar sobre os juízes, a gente tem uma narrativa no livro que vai mostrando pra gente esse ciclo que se repete depois na história dos juízes, tá bom? Então aqui eu estou usando essa narrativa para você perceber, mas você também vai notá-la em outros momentos do livro, tá? Então, o povo peca, se afastando do Senhor. Como consequência disso, como consequência do pecado, vem a escravidão, ou seja, Deus entrega. Deus permite que o povo de Israel seja escravizado, Deus permite que o povo seja levado pela nação de um modo bem interessante, pela nação que eles estavam adorando os deuses. Então Deus entrega, deixa Israel por conta, Israel é feito escravo. Quando Israel é feito escravo, o que acontece é que eles começam a clamar ao Senhor. Eles se lembram do que o Senhor fez, eles olham para a situação deles, eles entendem o que está acontecendo e eles começam a suplicar ao Senhor. E como consequência da súplica, Deus manda libertação. Deus manda um juiz. Deus manda uma pessoa que vai guerrear pelo povo e que vai tirá-los da situação de escravidão. Logo que o povo sai da situação de escravidão, o que eles fazem? Eles voltam a pecar, voltam a ser escravos, voltam a suplicar, são novamente libertos, voltam a pecar, e aí você vai perceber que esse ciclo vai se repetindo no livro de Juízes, tá bom? Então, de novo, eu pontuei aqui algumas referências para você observar isso no capítulo 2, que é como que uma introdução para o livro de Juízes. Mas quando você estiver lendo a sequência da história, vai percebendo isso na vida de cada um dos juízes, e você vai notar o como que esse ciclo vai se repetindo e o como que isso é parecido com aquilo que nós temos nas nossas vidas hoje também, tá bom? Então, tá aí o ciclo para você anotar e prestar atenção nele se repetindo durante todo o livro. Qual que é a estrutura do livro de Juízes? Como que esse livro é organizado? A gente pode separar essa estrutura de modo bem simples em 3 partes, tá bom? Que é a seguinte, ó, do capítulo 1, versículo 1, até o comecinho do capítulo 3, no versículo 6, nós temos um prelúdio, que nós podemos dizer assim. É quando é dito sobre essa geração que não conhece o Senhor, é informado pra gente esse resumo que a gente passou agora do ciclo, ou seja, como que uma introdução mesmo, um prelúdio, onde é mostrado pra gente a situação daquele tempo e a disposição do povo de Israel em servir outros deuses e esquecer-se do Senhor. Daí, nós temos no capítulo 3, versículo 7 até o capítulo 16, versículo 31, esse ciclo narrativo se verificando na vida de 12 juízes que são apresentados para a gente no livro sobre Israel. Tá bom? Então, 12 juízes, um número interessante, né? Uma possível referência a 12 tribos. Você vai observar que os juízes são de tribos bem diferentes, mas não dá para a gente apontar com exatidão a tribo de alguns deles, mas você vai perceber que o grande cerne do livro é do versículo 3, capítulo 3 até o 16, é esse ciclo narrativo se verificando na história dos 12 juízes, tá bom? E aí a última parte como que um epílogo, ou seja, como que uma conclusão do livro, se é que se pode dizer assim. A gente tem esse tema ilustrado em algumas narrativas que acontecem no final do livro, tá? Então a gente percebe esse livro bem organizado dessa forma. Sempre que eu falo aqui sobre organização da estrutura, você pode ter outras formas de organizar o seu esboço de um livro, tá bom? Mas essa estrutura é muito nítida no livro de Juízes e você vai certamente percebê-la quando você estiver lendo, tá bom? Então só abrindo aqui um pouquinho para você que quer anotar em tela cheia, essas 3 partes em que a gente pode dividir o livro de Juízes, tá bom? Prelúdio, ciclo narrativo contando a história dos 12 juízes e um epílogo ilustrando essa história que foi contada então. Vamos olhar um pouquinho quem são esses 12 juízes que o livro mostra pra gente? Você vai perceber que alguns deles a gente tem pouquíssima informação, a não ser qual o nome dele e sobre qual povo que
de qual povo que ele libertou Israel e às vezes de qual tribo que ele era, mas outros nós temos mais informações, tá bom? Então, o primeiro juiz que é falado pra gente é sobre Otoniel, capítulo 3, 7 até o versículo de número 11. Esse homem é dito pra gente o primeiro juiz interessante, porque fala sobre ele que o Espírito do Senhor, versículo de número 10, veio sobre ele e então ele liberta Israel. A gente já comentou sobre isso nas nossas aulas, mas vale sempre você perceber que essa ocupação do Espírito Santo, do Espírito do Senhor no Antigo Testamento, ela é temporária e proposital, ou seja, o Espírito Santo ocupava pessoas por um determinado propósito e aqui o propósito era sempre de libertar Israel, tá bom? Otoniel é o primeiro juiz então apresentado pra gente. Logo na sequência nós temos então a narrativa de Eude. E eu coloquei em negrito e sublinhado aqui, porque alguns desses nós temos um pouquinho mais de informação sobre eles, tá bom? Eude é um homem que é dito ser canhoto, e isso é interessante quando a gente for comentar sobre isso na aula. Eu vou explicar para vocês o porquê que o fato desse homem ser canhoto é interessante. Mas ele é um homem que liberta o povo de Israel do rei de Moabe, quando ele visita, não é, o rei, um homem gordo, e ele encaixa toda a sua espada dentro daquele homem. Uma história nojenta um pouquinho, mas Eude liberta assim o povo de Israel, tá bom? Na sequência nós temos a história a informação, não chega a ser uma história, mas de Sangar. Só é dito pra gente que ele matou 600 filisteus com uma guilhada de 2 bois e libertou Israel. Só isso que é dito sobre Sangar. E aí na sequência nós temos Débora e Baraque. Débora é uma juíza, ela está liderando a determinado povo em determinada época, e Baraque é comissionado por Deus, segundo a fala de Débora mesmo, para libertar o povo de Israel. E Baraque fala para Débora: eu vou, mas se você for comigo. Agora, Baraque parece um tanto quanto covarde quando ele fala isso, não é? Mas a presença de Débora para ele significaria a presença do Senhor, ou seja, a aprovação de que o Senhor estava com ele. E quando você lê a história, preste bastante atenção em como era o exército contra o qual esse homem vai lutar, o exército do rei de Canaã. É um exército fortíssimo e ele vai lutar contra esses homens, por isso que ele teme. Ele fala: olha, eu vou, mas só se você for comigo. E Débora fala: eu vou, mas aí o Senhor vai fazer com que a glória dessa vitória não seja sua, mas seja de uma mulher. E de um modo interessante, não é Débora a mulher que leva a glória pela vitória, mas é Jael, que acaba matando o rei fugitivo. É bem interessante essa história, e ela fica com a glória por ter matado aquele homem. Então nós temos a ideia de Débora, que é a juíza, junto com Baraque, que é aquele que está libertando o povo na batalha. Temos também a história de Gideão, que a narrativa de Gideão ocupa bastante espaço, não só de Gideão, como também dos seus descendentes, especialmente do seu filho Abimeleque, que é um homem tremendamente corrupto, ganancioso e com a mente muito voltada para o mal. Gideão, o pai dele, é um homem que é conhecido, não é, pela prova de Deus, não é, do pedaço de lã que ele queria que molhasse, que não molhasse, para ele ter certeza que Deus estava com ele. Um homem repleto de dúvidas, e que Deus o vai atendendo em todas as suas dúvidas e ajudando ele, mas que no final, quando ele finalmente toma coragem, Deus começa a reduzir o exército dele até deixar apenas 300 homens, para que aquelas pessoas não se orgulhem achando que elas mesmas quem conseguiram a vitória, mas para que eles glorifiquem ao Senhor. Então Gideão é uma história bastante conhecida, mas é interessante você observar, porque Gideão retrata bem esse padrão que a gente tem em Juízes, de pessoas distantes do Senhor, de pessoas que não é porque eles eram juízes que eles eram pessoas exemplares em suas condutas. A gente tem, por exemplo, Gideão, um homem que precisa conhecer o Senhor, e que quando ele conhece o Senhor, com todas as provas que ele tem do Senhor, ele mais adiante começa a matar algumas pessoas que talvez ele não precisaria ter matado. Ele começa a pegar uma certa quantidade de
riquezas e fazer um manto para ele, aquilo se torna um objeto de adoração em Israel. Ou seja, você percebe que são pessoas que vão se afastando muito facilmente do Senhor. Então é interessante você observar isso quando você estiver lendo a história de Gideão, tá bom? Junto com a do seu filho Abimeleque. Temos também Tolá, que é o próximo juiz que aparece pra gente. Também não é dito muito sobre ele, a não ser o nome dele, e que ele libertou Israel e liderou Israel durante 23 anos. O próximo que nós temos aqui é Jair, também informações pouquíssimas sobre Jair. E aí nós temos uma história um pouquinho mais detalhada de Jefté, um homem que se torna um guerreiro valente, expulso da sua casa por ser um filho bastardo ali, mas que depois liberta Israel, lidera Israel. Mas Jefté é um homem conhecido pela sua precipitação. Não é o homem que disse que se o Senhor desse a vitória, ele ofereceria em sacrifício a primeira pessoa que viesse ao seu encontro na sua casa, e é a filha dele que vem de encontro a ele. Então perceba, sempre vá observando o tipo de pessoas que nós temos aqui, não é? A gente tem uma época em que as pessoas estão como um todo distante do Senhor. E Jefté revela o seu pouco conhecimento do Senhor ao fazer uma promessa dessa, de algo que certamente o Senhor nunca pediria que ele fizesse, não é? E aqui nós temos esse homem dizendo isso diante do Senhor. Temos informações de que um outro juiz governou sobre Israel, ou liderou Israel, chamado Ibzan. Também Elon. São pessoas que você percebe pela quantidade de versículos que nós temos pouquíssimas informações a respeito. Abdon. E por fim, a história mais famosa, sem dúvida, dos juízes, a história de Sansão, o homem famoso pela força que ele recebia quando o Espírito do Senhor se apossava dele. Então o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, trazia uma força muito grande sobre ele, e com essa força ele libertou diversas vezes o povo de Israel da mão dos filisteus. Porém, a gente sabe que a força física de Sansão contrasta muito com a sua fraqueza moral, talvez, né, espiritual. É um homem condenado talvez nas suas atitudes, não é? Se casa com pessoas estrangeiras e é dominado pelas mulheres. A gente vai falar na nossa aula presencial um pouquinho mais sobre Sansão, mas é interessante você notar, vou chamar a sua atenção mais uma vez para isso, o quanto que a gente está falando de pessoas em uma geração ou em um momento em que o nível é muito baixo. Quando a gente lê o livro de Hebreus, talvez é estranho, não é? Sansão estar entre os heróis da fé. Mas ele está lá justamente porque na época de Sansão, alguém estar nas mãos do Senhor como ele estava era algo raro, tamanho desvio da sua geração toda diante do Senhor, tá bom? Vamos continuar então. Esses são os 12 juízes de Israel, que você vai encontrar mais informações sobre a vida deles na sua leitura, e a gente pode então chamar a sua atenção aqui para algumas coisas que eu vou colocar a mensagem do livro, mas na verdade o que eu gostaria é que você, ao ler o livro, estivesse prestando bastante atenção nessas coisas que elas aparecem às vezes subliminares ou escondidas nas entrelinhas, mas que são importantes para o seu estudo do livro, tá bom? Primeira coisa para você observar é a ausência de uma liderança única em Israel. Isso vai ser repetido várias vezes, não é? Quando se diz que não havia rei em Israel, mas não só não havia rei, como você também não tinha mais um patriarca, como foi Josué ou como foi Moisés. Então, essa ausência de uma liderança única, na verdade, ela é nada mais do que um reflexo da ausência de unidade que o povo tinha como um todo. Então, você observe isso na sua leitura para perceber que enquanto você lê Juízes, você tem que ter em mente mais um amontoado de tribos do que necessariamente uma nação estabelecida e organizada, porque com certeza Israel não era organizado nessa época, tá bom? Perceba a desunião entre as tribos. A gente tem vários conflitos entre elas, inclusive. E parece que o único momento em que as tribos se unem no livro de Juízes é quando no final do livro uma desgraça tremenda por meio de uma mulher que é violentada e assassinada. E aí o homem
corta aquela mulher em 12 o corpo dela, né, em 12 partes, e manda uma parte para cada tribo para perguntar, afinal de contas, como é que Israel vive, se é isso que é Israel agora. Então as 12 tribos se unem, na verdade as 11 contra a tribo de Efraim, e você percebe o tempo inteiro no livro como que a gente não pode falar de uma nação unificada, como vai ser sobre o governo de Saul, especialmente sobre o governo de Davi, tá bom? Perceba também que é um tempo de armadilhas. Nós temos uma rebeldia muito grande do povo, quando no começo do livro, como tudo que acontece no livro de Juízes, na verdade, é uma decorrência de um pecado do povo em obedecer uma instrução do Senhor. Nós terminamos o livro de Josué observando que Deus deu diversas vezes ordens para as pessoas, falando: olha, quando vocês entrarem na terra, expulsem os cananeus de lá, tirem os cananeus de lá. E Deus foi dizendo com determinados povos quem deveria ficar, quem não poderia ficar, e Deus falando: porque se vocês deixarem eles ficarem, vocês vão se corromper, vocês vão adorar os deuses deles. E a gente, no começo do livro de Juízes, percebe isso acontecendo. O começo do livro fala sobre o povo de Israel deixando que algumas pessoas, algumas nações habitassem no meio deles, e isso traz todo o problema. E nessa primeira referência que a gente tem aqui, o capítulo de número 2, versículo 3, é justamente onde é dito por parte do Senhor uma instrução para que eles não fizessem isso. Eu vou ler para você, o capítulo 2, versículo 3, dizendo: portanto agora lhes digo que não expulsarei da presença de vocês os seus adversários, eles serão inimigos e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. E é de fato isso que acontece. Israel falha em expulsar esses povos e os deuses se tornam armadilhas para eles. E a ideia de armadilhas continua se repetindo no livro. Você vai perceber, por exemplo, nessa próxima referência, capítulo de número 8, versículo 27, que o manto sacerdotal que Gideão fez com as preciosidades, né, dos brincos que ele havia pedido das pessoas, isso se tornou uma armadilha para Israel. A vida de Sansão é repleta de armadilhas feitas por ele, feita por Dalila a ele. A vida de Jael, não é, que acaba matando o rei também, pode-se dizer, por meio de uma armadilha. Então, livro de Juízes retrata um tempo de armadilhas, tá bom? Quarto, destaque grande para as mulheres. Nós temos Débora, que foi uma juíza, Jael, que foi a mulher que matou o rei, Dalila, que ocupa papel importantíssimo na narrativa sobre Sansão, a mulher do moinho, que é uma mulher que do alto de um moinho atira a pedra e mata um líder por meio dessa atitude, a filha de Jefité, ou seja, por vários momentos aqui as mulheres ocupando um papel importante no livro de Juízes, tá bom? Também você deve notar o seguinte: nós temos homens de caráter extremamente questionáveis, Sansão, Gideão, Jefté, mas, como nós já dissemos, a gente está em uma época em que o nível está muito baixo, então inclusive homens como esse se tornam pessoas capazes de liderar o povo e de libertá-los das mãos dos seus inimigos. O Espírito do Senhor sobre os juízes, a gente já comentou um pouquinho sobre isso. Perceba especialmente na vida de Sansão, na vida de Gideão e na vida de Otoniel, como é dito que o Espírito do Senhor estava sobre esses homens quando eles faziam os seus grandes atos de coragem, mostrando com isso que era Deus quem estava libertando o povo por meio deles, tá bom? E por fim, perceba a incapacidade do homem de romper com o ciclo do pecado, o ciclo que nós apontamos lá no início e que faz com que a gente perceba em Juízes que resolver a situação nem sempre resolve a situação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o nosso foco fica muito em tentar resolver as coisas e na época dos Juízes se resolvia. Então um povo que estava escravizado era libertado, mas se você não trabalha a base disso, ou seja, se você não ajuda esse povo, ou se esse povo não entende que ele tem que temer ao Senhor, que ele tem que se arrepender do seu pecado, que ele tem que mudar o seu estilo de vida,
logo ele vai novamente cair em pecado, novamente ser escravizado, novamente suplicar, e ele novamente vai ser liberto, e novamente vai pecar, e assim por diante. Ou seja, não basta resolver o problema, é preciso, e a gente percebe muito claro isso em Juízes, é preciso que o povo entenda que é necessário uma nova disposição de vida, é necessário um coração voltado para o Senhor, caso contrário, eles continuarão presos nesse ciclo do pecado, tá bom? Por fim, eu vou deixar mais uma vez aqui para você as sugestões de leitura, que é o material que a gente tem usado como base para essas aulas, inclusive para essa agora, tá bom? Alguns livros que a gente já tem comentado sobre eles e que podem ajudar você na continuidade dos seus estudos, tá bom? Uma imagem clássica de Dalila cortando o cabelo de Sansão e sendo o instrumento para entregar Sansão na mão dos filisteus. Muito bem, gente. Então essa é a nossa aula sobre o livro de Juízes, esses os comentários que nós tínhamos a fazer sobre o livro de Juízes, e eu espero que essas anotações, essas observações contribuam com a sua leitura. Lembra, de novo, isso aqui não substitui a sua leitura da palavra de Deus, tá bom? De modo algum, de jeito nenhum. Isso é só para te ajudar a tornar a leitura mais fluida, mais interessante, a ajudar você a perceber quais detalhes que você tem que observar na sua leitura, o que você tem que atentar, mas lembre-se de que isso não substitui a sua leitura, tá bom? Então pegue essas informações, pegue as suas anotações, leia o livro de Juízes, e eu desejo que a palavra do Senhor seja edificante na sua vida, mesmo na leitura de um livro tão difícil, por uma época tão difícil como a de Juízes, mas você vai ler esse livro, você vai encontrar reflexos disso ainda hoje nas nossas vidas, e eu tenho certeza que Deus vai falar demais ao seu coração por meio da leitura da sua palavra, tá bom? Que Deus abençoe a todos, e nós voltamos a conversar no nosso próximo vídeo sobre o livro de Samuel, tá bom? Um abraço e até lá.